E um destes diplomas, o diploma das 35 horas, é precisamente um dos assuntos em debate no habitual comentário das terças-feiras. Já está na hora, comentário conduzido agora por ti, Clara de Sousa, boa noite. Boa noite. Olá Pedro, olá Sara, muito boa noite. Precisamente às 35 horas, também a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos e a ida de Paulo Portas para a Mota em Gil, alguns dos temas em análise já a seguir. Mas começamos pelo Congresso do Partido Socialista, que terminou no último domingo, com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Muito boa noite. Boa noite. António Vitorino, eu começaria por si para lhe perguntar se há algo que neste Congresso fique para a história. Acho que o discurso final de encerramento do Dr. António Costa valeu o Congresso. Não estou a subestimar uma parte importante, que é simbólica, mas a democracia também tem simbolismos. Esta foi a primeira vez que o Partido Socialista formalmente se pronunciou sobre esta solução governativa depois das eleições. E, portanto, de alguma forma, do ponto de vista da legitimidade partidária, este era o momento para clarificar se o partido ratificava ou não a opção que a direção tomou a seguir ao resultado eleitoral, isto é, à derrota eleitoral. Mas essa parte é uma parte mais formal, tem a ver com o historial do partido. Bom, houve uma votação muito expressiva. Agora, do ponto de vista da substância política, de facto, talvez o Congresso tenha tido dois momentos relevantes. Um que foi a intervenção do Francisco Assis. Sim. E outro que foi, de facto, o excelente discurso de encerramento que o Dr. António Costa fez. Mas lá está, o discurso de encerramento. Então, um discurso mais à esquerda, outro mais ao centro. Qual deles é que é mais verdadeiro, Pedro Santana Lopes? Não sei. No atual PS, no atual governo. Não, no atual é o mais à esquerda, não é? Mas esse discurso de encerramento foi bem mais ao centro. Sim. Sim, eu diria que o primeiro é mais partidário, é mais cá das entranhas das convicções e dos sentimentos políticos neste momento. O outro será mais de governante, do primeiro-ministro, de quem tem que fazer concessões, de quem tem que fazer alguns consensos, mesmo que não assumidos, para setores políticos que não se revêem nesta coligação que apoia o governo. E julgo que foi um discurso de facto equilibrado, foi um discurso conseguido por parte de António Costa, que acho que conseguiu um bom resultado. O Congresso foi tranquilo para ele, embora se deva sublinhar a coerência, não vou falar em coragem, mas a dignidade do Francisco Assis em ter assumido claramente e sem rodeios as suas posições. Mas para António Costa acho que correu bastante bem e deu força à sua liderança, deu força à própria coligação, deu força ao governo, isso sem dúvida nenhuma, porque não saiu dali nenhuma questiúncula, nenhum pôr em causa das opções políticas em algo que foi uma absoluta novidade. Houve alguns deputados, o Ricardo, um deputado do Norte, Ricardo Gonçalves, fez uma intervenção sentida, violenta, até apesar de muito emotiva, bem construída, em que de facto se demarcou também, em alguma medida, da opção política, mas julgo que na prática o PS consagra esta fórmula política inovadora em Portugal e isso tem relevância política para o futuro, como é evidente. Mas também marca o fim do Ministro da Educação enquanto é o mais fraco deste governo? Vamos lá ver, eu acho que, antes de ir à educação, deixe-me falar de uma questão que me parece importante sublinhar, que é a Europa. A questão europeia é talvez a questão mais significativa do discurso de encerramento do Primeiro-Ministro, porque houve alguns dirigentes socialistas que quiseram criar uma antinomia entre ser socialista e ser europeísta. Até houve uma frase que foi dita: nós somos Partido Socialista, não somos Partido Europeísta. E o Dr. António Costa veio desfazer qualquer equívoco sobre essa matéria, e isso é muito importante para a coesão interna do Partido Socialista, que é uma questão que não devemos subestimar, ao dizer é difícil ser socialista nesta União Europeia, mas não é possível ser socialista fora da União Europeia. E de alguma forma este é o marcar de um momento importante para sublinhar que a questão europeia não pode ser um fator de divisão dentro do Partido Socialista. Há um tom crítico em relação a opções da União Europeia? Sim, há, mas ao mesmo tempo há o reconhecimento claro que a vocação do Partido Socialista é continuar a ser, na melhor tradição, de Mário Soares e de todos os que se lhe seguiram, um partido europeísta. Depois agora podemos ir à educação. Não, mas eu aproveito então e já lá vamos, porque estávamos de facto para o discurso interno e um discurso que é mais voltado para a Europa. Até que ponto é que Pedro Passos Coelho tem ou não razão, António Vitorino acha que não, que germina ou está a germinar dentro do PS um discurso anti-europeu? Pedro Santana Lopes. Não, mais crítico nitidamente. Mas quer dizer, quem é que não está dividido pela União Europeia? Aqui há alguma discordância em relação ao que disse o António.
Porque como é que o Partido Socialista pode não se dividir em relação à Europa se todos os partidos se dividem hoje em dia? Quer dizer, o julgo que o António está a dizer é que não pode pôr em causa a essência do projeto da União Europeia. Porque discutir opções que nem a própria União Europeia chega a conclusões em alguns casos, ou criticar algumas das opções da União Europeia, eu penso que isso... Veja-se o referendo do Reino Unido, veja o que se passa nos partidos lá, em que estão, não vou dizer divididos a metade, mas em que andam muitas das suas principais figuras, cada uma para o seu lado. E, portanto, aqui a Portugal isso ainda não chegou de algum modo, mas chegou o tom de alguma, foi dito no Partido Socialista, e julgo que até por António Costa, mas não tenho a certeza, há matérias em que discordamos da União Europeia, não temos estado de acordo com tudo com a União Europeia. E esse tom está mais carregado e é nítido que há diferença maior entre o PS e a União Europeia do que havia entre o governo PSD-CDS com a União Europeia. Se isso é bom ou mau, nas atuais circunstâncias, os portugueses julgam bem ou mal, é outra questão. Agora, que houve algum afastamento, houve, não pondo em causa a essência do projeto. António Costa é europeísta, disso também não tenho dúvida. Só não concorda na forma como é que se consegue ser um bom aluno, o que nos leva à educação. Sim. Não, eu acho que em relação à questão da educação, obviamente que o Ministro da Educação viu a sua política confirmada pelaquela adesão espontânea e muito entusiástica do Congresso. Até porque havia um protesto à porta. Bom, mas olha, o protesto ajudou a isso. De facto, não digo que foi pago, mas porque este protesto não foi exatamente igual aos outros protestos dos colégios privados. Foi muito político, ou muito politizado, se quiser. Os cartazes eram todos eles muito dirigidos não à questão em si mesma, mas à política. Não te esqueças que perdeste as eleições, esta é a esquerda da extrema-esquerda, o PREC voltou. Quer dizer, toda aquela roupagem era uma agressão externa ao Partido Socialista. E a António Costa em particular. E quando isso acontece, o que é que se está à espera? Obviamente com uma reação. Mas além disso, há um outro ponto importante. É preciso que tenhamos consciência disso. A maneira como o Governo geriu este dossiê pode ter tido alguma imprudência aqui e além. Mas o fundo da questão não é controverso no Partido Socialista. Isto é até talvez um dos temas que tem a ver mais diretamente com o PS, que mais coesiona a esquerda, incluindo o próprio Partido Socialista. Portanto, a ideia de que se criaria aqui uma clivagem no Congresso por uma manifestação sobre os colégios privados é uma pura ilusão e o Congresso respondeu como era previsível. Algo a acrescentar a esta matéria para avançarmos para as 35 horas? Para Não, nada a acrescentar. É um tema que aqueles que defendem os acordos de associação com colégios privados têm que estar atentos porque se nota algum avanço daquela que é a lógica da posição do Governo no seio mesmo de setores que apoiam, digamos, a oposição ou ligados aos colégios privados. Dúvidas instaladas nas famílias. Também devem ouvir muita gente a dizer, então, mas como é que é? É a primeira vez que a questão foi posta assim na sociedade portuguesa. E há muita gente que, a princípio, podia ser apoiante de uma linha oposta à do Governo, a pôr a dúvida. Isso eu não ignoro. E, portanto, quem defende a causa esta destes acordos deve estar atento. Vamos ver. Paulo Portas vai coordenar o Conselho Estratégico da Motengil para a América Latina. É uma nomeação pacífica, natural e transparente, sem incompatibilidades, como diz o próprio Paulo Portas, ou, como diz o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, não há almoços grátis. António Vitorino. Eu acho que, parece-me que à luz da lei não há incompatibilidade nenhuma. As pessoas, quando abandonam funções políticas, não fazem reset. Quer dizer, não é como os aparelhos que, portanto, têm que trabalhar, têm que fazer alguma coisa. Estando vedado, provavelmente, ao Dr. Paulo Portas a hipótese de ir para um convento, é natural que aquilo que foi o adquirido, que ele adquiriu ao longo da sua atividade política, seja agora posto ao serviço. Aliás, se há alguma crítica eu tenho a fazer é que o Estado português, normalmente, é pouco atento a aproveitar as potencialidades de ex-responsáveis políticos. E os privados não são tão distraídos quanto o Estado. Esta lei é um bocado incongruente, porque quando se diz assim, não devem trabalhar nos setores com que mais se relacionaram, as pessoas, em princípio, são chamadas para o Governo para trabalharem nas áreas para que têm mais vocação ou são mais especialistas. Se depois não podem trabalhar nessas áreas, então, por exemplo, o Dr. Paulo Portas, ele é multifacetado, mas ir para a agricultura é muito difícil descobrir a área dele. É difícil. Mas ele é São ou todas, não são um facilitador? Ou pode ser encarado dessa forma? Não. questionado a nível eu ainda não percebo bem qual é o criticável. cargo. Fará parte do Conselho Estratégico, não parece um Da Conselho Motengil para a Executivo. América Latina. É consultor, não é? E, portanto, ele ajudará a descobrir oportunidades de investimento que, aliás, devo dizer, as nossas empresas bem precisadas estão que isso aconteça. E, portanto, o que não pode haver, isso sim,
em incompatibilidade, ou seja, Paulo Portas, no exercício das suas funções, em relação, por exemplo, a entidades com as quais tenha fechado determinados contratos enquanto governante português, deve abster-se de intervir, em que tenha tido intervenção direta. Agora, é bom lembrar que ele foi vice-primeiro-ministro, e um vice-primeiro-ministro tem contacto com a generalidade das áreas da governação. Portanto, de facto, não é fácil. Eu, de qualquer modo, julgo que a lei aqui deveria ser algo melhorada, passada. Melhorada em que termos? Ao nível do período de nojo, eventualmente? Sim. Tivemos o caso de Maria Luís Albuquerque, agora levanta-se a questão de Paulo Portas, 6 meses depois. De precisar melhor este ponto que eu referi, ou seja, houve intervenção direta e há incompatibilidade, ou não é por ser uma entidade da área que a pessoa está mais ligada que essa incompatibilidade deve existir. E depois há uma dimensão ética, sem dúvida nenhuma. A pessoa tem que saber e está sujeita, se não avaliar como deve ser, a que isso lhe possa ser atirado à cara mais tarde, se teve muito relacionamento com aquela empresa ou não, ou pouco, e portanto, se está em condições ou não de ajudar aquela empresa enquanto governante e se está em condições de trabalhar com aquela empresa no setor privado. Se trabalhou muito com aquela empresa enquanto governante, eu acho que é mais difícil, se não, ou impossível, se não, acho que está à vontade para o fazer. E, portanto, há aqui, obviamente, uma margem de avaliação individual que está sempre sujeita a escrutínio público. Mas há ou não uma necessidade de uma maior transparência ou melhoramento das regras? O tal período de nojo que se fala que deveria ser maior, António Salvo Vitorino? de 2 anos, não é? E neste momento há propostas na Assembleia da República para alargar esse período de nojo e para alargar o âmbito de aplicação, porque hoje é só em relação a empresas em relação às quais foram privatizadas ou com as quais fez contratos quanto responsável governamental. E, portanto, aparentemente há iniciativas legislativas pendentes no Parlamento para ampliar as condições de impedimentos. Agora, de facto, como o Pedro diz, alguém que sai de um banco para ir para Ministro das Finanças e que tem o seu lugar de origem no banco, depois não pode regressar ao banco de onde é originário, digamos assim. Bom, não sei se devia falar de bancos, que eles hoje são muito impopulares, não é? Mas, apesar de tudo, há pessoas cuja experiência profissional pode ser útil ao Estado no exercício de um cargo político e que seria completamente incompreensível que, uma vez fim do exercício da função política, não pudessem regressar à sua profissão. Como um professor universitário vai para o governo, pode até ser Ministro da Educação e, quando sair de Ministro da Educação, volta a ser professor universitário. E, contudo, foi o Ministro da tutela de todas as universidades. É preciso alguma pedagogia. Eu acho que, mais do que alargar, é preciso não ser populista e fazer respeitar as normas que existem de uma maneira coerente. Porque o populismo à volta das normas faz perder de horizonte a importância dessas próprias normas e passa-se a discutir no ar. E discutir no ar depois é, às vezes, onde passam as coisas graves. O António Vitorino... Deve estar atento a isso. Falando de dúvidas, as 35 horas é um assunto arrumado ou pode haver surpresas? Acho que neste momento é um assunto arrumado e estou convencido pelo que Nem nas sabe. matérias de inconstitucionalidade que foram levantadas e que estão a ser analisadas eventualmente? É sempre possível, numa matéria como esta, em que há de facto situações diferenciadas, alegar a inconstitucionalidade, e nomeadamente em trabalhadores com regimes diferentes, não é? Isso é possível. Agora, politicamente, eu estava a falar do veto, não acredito que haja por parte do Presidente, e a questão, no que respeita aos partidos e ao Governo, está arrumada. Se for arguida a inconstitucionalidade, eu acho que não é uma questão que seja incontroversa. Acho que se podem suscitar dúvidas fundadas nessa matéria sobre o tratamento que é dado aos trabalhadores, embora que estão em situações diferentes. Diferentes. Portanto, não é tratamento desigual, tratamento para situações iguais. Portanto, há aqui uma diferença. Mas há dúvidas, de facto, sobre equidade, sobre direitos. Podem ser levantadas algumas questões, mas não acredito que acabe por passar. Acho que vamos ter as 35 horas mais tarde ou mais cedo. Aliás, tem que se resolver. Eu dirijo uma casa que tem funcionários públicos e trabalhadores em contrato individual de trabalho. E garanto-lhe que é uma confusão muito complicada, muito complicada. Vitorino, sobre esta matéria das 35 horas. Bem, em princípio, acho que o Presidente da República não vai vetar o diploma. E eu não li a versão final do diploma, mas o que eu percebi, o sistema é descentralizado. Será aferido Ministério a Ministério quanto às condições de entrada em vigor. É uma regra travão qualquer que diz... Portanto, no fundo, a ideia de que estaria a ser violada a lei travão até pode acontecer, mas só no resultado final, coisa que nós não sabemos à partida. À partida, o que se sabe é que naqueles setores onde houver aumento da despesa pública, o Ministério das Finanças tem a última palavra. O que significa, portanto, que é o guardião da lei travão e se houver aumento de despesa nesse setor, terá que encontrar compensações
noutra despesa da administração pública. As Portanto, compensações eu nesta creio altura. Pois, evidentemente. São muitas as compensações que É estão- pelo de cão, ferida de cão, mas vai ter que ser para respeitar o princípio de que não haverá aumento da despesa pública. Esse é um compromisso assumido. Vamos ver. Paulo